Olá, meus nobres, eu sou Raul Santos, ou R.R. Santos. Quero trazer aqui a história de Lilith. Eu sei que talvez a maioria nunca ouviu falar desse nome, mas segundo as cabalas judaicas, a Zohar, que é o livro do Esplendor, o Talmud e o alfabeto de Ben Sirá, diz, segundo a tradição dos rabinos, no contato no folclore judaico, de que a primeira esposa de Adão foi uma mulher por nome Lilith, que aparece no capítulo 1, e não Eva, que é descrita no capítulo de número 2. Aí eu lhe pergunto, Lilith foi de fato a primeira esposa de Adão ou foi Eva? Verdade ou fantasia? Pois bem, antes de discorrer sobre este assunto abalizado nas cabalas, eu peço a você que no final desse vídeo, por gentileza, vai lá no YouTube, clica, dá um like e cadastre no nosso canal. Agindo desta forma, estará nos motivando a trazer mais assuntos desta natureza. Todavia, quero aqui trabalhar nesta plataforma de uma forma bastante resumida e depois vocês pesquisem mais com propriedade sobre este assunto. Pois bem, vamos lá ver o que diz a Zohar. O primeiro capítulo da Bíblia conta a história de Adão e Eva, mas o segundo, o comentário dos textos rabínicos, Eva não é a primeira esposa de Adão. Quando Deus criou Adão, ele fez o macho e fêmea e depois cortou no meio, e essa metade deu em casamento a Adão e deu o nome de Lilith, mas ela recusou, não queria ser oferecida a ele, tornar-se igual ou inferior, e fugiu então para com o diabo, segundo a cabala, o anjo Samael. Depois Deus tomou uma costela de Adão, a mulher, e criou Eva, mulher submissa, mulher dócil, inferior ao homem. De acordo com Hermínio, astrólogo e historiador, Lilith foi feita por Deus de um barro à noite, criada tão bonita e interessante que logo arranjou problemas para Adão. Por ter sido feita, retirada da Bíblia na época da Inquisição, então esta história não é contada segundo aí afirma, assinala este astrólogo por nome Hermínio. Pois bem, e diz então que aí começou a divergência entre o masculino e o feminino, e Lilith não se conformou em ser submissa ao homem. Este mito pertence à grande tradição dos testemunhos orais que estão reunidos nos textos da sabedoria rabínica definida na versão jeovista, onde coloca lado a lado de alguns séculos da versão da bíblica dos sacerdotes. Sabemos que tais versões do Gênesis, particularmente o mito do nascimento da mulher, são de ricas contradições e enigmas que se acumulam. Isso é o que está aqui, diz aí as tradições aí que defendem a história de Lilith, ok? Nós deduzimos que a lenda de Lilith, a primeira mulher de Adão, foi perdida ou removida durante a época da transposição da versão jeovista para a época sacerdotal. Logo sofre então as modificações pelos pais da igreja, é o que eles afirmam. No Talmud, Lilith é descrita como a primeira mulher de Adão. Diz que ela brigou com Adão, reivindicando igualdade na relação ao seu marido, deixando então Adão, Lilith, fervendo de cólera, porque ela queria liberdade de agir, de escolher, de decidir, queria os mesmos direitos, mas quando constatou que não poderia obter status igual, ela se rebelou, decidida a não se submeter a Adão, e passou a odiá-lo como de igual modo resolveu abandoná-lo. Segundo aí as versões aramaicas e hebraica do alfabeto de Ben Sirá, lá no século 6, 7 depois de Cristo,
todas as vezes que eles iam fazer sexo, Lilith mostrava inconformada pelo fato de ter que ser dominada, e ela então mostrava inconformada e questionava por que devo ficar por debaixo de ti, suportando teu peso, por que devo abrir-me ao teu corpo, porque devo ser dominada por ti, contudo não foi feita do mesmo barro, igual a você. Mas Adão se recusava a inverter as posições, consciente de que existia uma ordem que não poderia ser transgredida. Lilith deve se submeter a ele, pois esta era condições do equilíbrio pré-estabelecido. E então, vendo que seu companheiro não atendia os seus apelos e que não daria condições de igualdade, Lilith se revoltou e pronunciou o nome de Deus em vão e faz acusações a Adão e vai embora. É o momento em que o sol se despede da noite, começa então a descer uma manto de escuridão soturna. É a ocasião em que Jeová fez vir ao mundo aos demônios. Adão sente a dor do abandono, entorpecido por um profundo sono, amedrontado pelas trevas da noite. Ele se sente no fim de todas as coisas boas, mas quando ele desperta, procura Lilith, e eles então abalizam lá em Cantares de Salomão, capítulo 3, verso 1, onde diz: procurei em meu leito aquele que é o amor da minha alma, procurei e não encontrei. Lilith partiu para o Mar Vermelho e foi habitar então nas rochas, nas montanhas do Mediterrâneo. E aí diz a história contada por eles, que Lilith, quando Adão ele insistiu em ficar por cima, ela usou aí os poderes mágicos e fugiu para o Mar Vermelho, onde habitam os demônios, espírito maligno, sendo então dito na tradição hebraica, é um lugar maldito que prova que Lilith tornou-se um demônio, que seu caráter é maldito. É a prova que a mulher que leva o demônio a fazer a mulher contrariar o homem, ser insubmissa, questionar o seu poder. Desde então Lilith tornou-se noiva de Samael, que na cultura hebraica é o senhor das forças do mal, o anjo do mal, e nós conhecemos como demônio, como Satanás, ou melhor dizendo, como Satanás. E como consequência, diz aí a Cabala, que começa uma descendência demoníaca conhecida como Liliotes ou Lininins, uma proporção onde ela dava luz a 100 anjos por dia. Alguns escritos contam que Adão queixou-se a Deus. Para compensar a tristeza de Adão, ele resolveu criar Eva, moldada exatamente das exigências da sociedade patriarcal. E a mulher então foi feita a partir do fragmento de Adão, um modelo feminino permitido ao ser humano. E pelo padrão ético cristão e judaico, então lá estava Eva, a mulher submissa, a mãe de toda a humanidade, que foi criada da carne, dos ossos e do sangue de Adão. Jeová, Deus, ele tentou salvar em primeiro lugar a situação quando Lilith foi-se embora. Enviou então ao seu encalço, em sua busca, 3 anjos, Sanvi, Sansavi e Samangelaf, para tentar convencê-la, porém uma vez ela, em grande fúria, recusou-se a voltar. Ela se recusou a voltar para Adão. Lilith estava irredutível e transformada. Ela desafiou o homem, profanou o nome do Pai em vão, e os anjos ameaçaram: se não voltar, será para ti a morte. E Lilith, entretanto, na sua possessão demoníaca,
ela sabia já do seu destino, que estava estabelecido por Deus, identificada como um demônio, não é mais mulher de Adão. Ela se acasalou com os diabos. Lilith trouxe ao mundo 100 demônios por dia, como foi narrado anteriormente, os lilins, que são citados inclusive na versão da Bíblia sacerdotal. Mas Deus, por outro lado, inicia uma incontrolável matança dessas criaturas demoníacas, desses demônios, por vingança. Então são enfurecidos, Lilith ficou enfurecida e ela declara guerra ao Pai, a Deus, aos homens, às crianças, aos inválidos, aos recém-nascidos, que são principais vítimas da vingança de Lilith, e ela cumpre a sua sorte maligna e não descansa tão cedo enquanto não destruir. E diz ainda, né, a lenda, que ela destrói casal, não quer ver um casal feliz, ela destrói, pois quando ela viu que Adão estava feliz com Eva lá no Jardim do Éden, ela se incorpora na serpente, e assim como ela queria ser igual a Adão, ela induz Eva, dizendo que eles poderiam ser igual a Deus se comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Eva, induzida por Lilith, comeu do fruto e fez com que Adão comesse, e então ali ocorre a destruição. Uma outra versão diz que foram os anjos caídos, os demônios que mataram os filhos que Adão tivera. Foi tão rude o golpe, e ela tentou matar Adão e Eva, né, mas não conseguiu. E são muitos as lendas, os contos. Eles dizem que Lilith, ela representa o demônio que destrói lar, casamento, que faz com que o homem fique afeminado, que a mulher ela passa a ter prazer por mulher, né? Pessoas passam a ter prazer por pessoas do mesmo sexo, e também o demônio da traição, que nós aqui no Brasil conhecemos como pombagira. Então são muitos os contos. Diz que ela coloca enfermidade nas crianças, quando a criança está dormindo e dando risada, a gente tem que despertá-la, segundo a Cabala, porque ela coloca enfermidade nas crianças. E houve-se uma época no judaísmo em que eles usavam um amuleto com o nome dos 3 anjos no pescoço da criança até os 3 anos de idade, para que ela não fique, porque assim ele estava protegido contra as investidas de Lilith. São aí digamos que a simpatia, os contos ensinados lá na Cabala e seus misticismos. Também há uma tradução alega que ela chegou a ter poder vampírico sobre os bebês, mas como os anjos queriam impedir, fizeram que ela prometer que aonde quer que visse os seus nomes, ela não faria nenhum mal aos humanos. É sobre o amuleto com o nome dos 3 anjos que o Eterno envia para buscá-la. Então aí confirma esta minha fala, abalizado aí nos textos da Cabala. E ela fez um trato e concordou ficar afastado dos bebês desde que ele estivesse protegido por um amuleto com o nome dos 3 anjos. E não obstante esse ódio, Lilith também ela passa a perseguir Adão e Eva, e lá no Éden então ela consegue fazer com que Eva caia no erro em querer ser igual a Deus, igual ela quis ser igual a Adão. Percebe então que a Cabala ela usa alguns termos para poder fortalecer a sua doutrina, abalizando a existência de Lilith como sendo ela a primeira esposa de Adão. E discorrendo ainda sobre esse assunto, Lilith ela assume plenamente a natureza de um demônio feminino voltado contra os homens, e de acordo com o folclore assírio-babilônico e hebraico, são inúmeras destruições que falam das investidas de Lilith.
fala que Lilith ela surpreende os homens durante a noite, quando está dormindo, fazendo com que tanto homens como mulheres tenham poluição noturna. E ela também está na lascívia, como aqui no Brasil chamamos do demônio que incorpora na pombagira e que faz então com que haja destruição nos lares, nas famílias. Então, segundo a Cabala, é o espírito de Lilith que está atuando na vida das pessoas, e eles pegam então abalizado no estado de Lilith, que quis ser igual ao homem, e ela então foi expulsa do paraíso. O fato que ocorreu na década, ou melhor dizendo, no século 21, lá pelos anos 70, onde as mulheres se revoltaram querendo seu direito de igualdade, fizeram manifestações mundiais, queimando peças íntimas como calcinha e sutiã, e também os seus tamancos, utilizando-se de uma forma que naquela época era considerada uma forma rebelde, desta feita, querendo o status de igualdade com o homem. E agora, entrando no século 21, nós vemos a mulher em pleno estado de igualdade com o homem, através dos direitos humanos, os direitos iguais das mulheres, nas empresas, no trabalho, onde a mulher ela tem que ganhar igual ao homem. Não sou nada contra isso, mas eu estou apenas narrando o que diz a Cabala, abalizado no estado de Lilith, onde as mulheres passou a ter domínio na sociedade, tendo os mesmos direitos que os homens, tanto em casa, no matrimônio, na política, no trabalho, enfim. Então eles atribuem isto ao espírito de Lilith. E dando continuidade, e já quase finalizando, de uma forma resumida, durante os primeiros séculos da era cristã, o nome de Lilith, o mito de Lilith ficou bastante conhecido, estabelecido na sociedade judaica. Por exemplo, no Zohar, que eu disse, o livro do Esplendor, que é uma obra cabalística do século XIII, constitui o mais influente texto, e também no Talmud dos Hebreus. No livro de Zohar, ela é descrita como sucubus, com emissões noturnas, citada como um sinal visível da sua presença, os espíritos malignos que atuam na humanidade. E, por exemplo, nós vemos lá que no livro de Isaías fala sobre o nome do Lilith. É o único livro, se não me falha a memória, Isaías 34, que chama de demônio noturno, de ave noturna e assim por diante, mas não temos mais expressões bíblicas aonde cita com propriedade a existência de Lilith. Mas partindo aí desses princípios, a Cabala entende que o demônio noturno tornou-se após a sua rebelião, e que, conforme o Talmud menciona, quando a serpente envolveu com Eva, induziu ela ao erro, a querer ser semelhante a Deus, e aí então atirou a mácula, a infecção na humanidade e todos os seus descendentes. Está lá em Shabbat, Folclore, página 143, recto. Afinal, em outras partes, a Bíblia chama também o nome Leviatã, e desta feita aí a Cabala atribui ela como Leviatã, como Lilith, como se fosse Lilith, melhor dizendo. E diz então que a verdadeira e primeira esposa de Adão foi Lilith e não Eva. É o que diz aí a tradução, que narra a história de Lilith. E segundo os rabinos, Lilith ela foi então a primeira
esposa de Adão, aonde eles se firmam lá em Gênesis, quando Adão, ele diz lá no capítulo 2 e versículo 23: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa será chamada mulher, porque foi do homem tirada. E ainda nesse mesmo capítulo ele diz, né, em outra versão: essa é a carne da minha carne, osso dos meus ossos, será chamada mulher, por quanto do homem foi tirada. E segundo a Cabala, a mulher do capítulo 1 diz que Deus criou o homem e a mulher. Pois bem, eu então transliterei de uma forma resumida concernente à história de Lilith, e eu pergunto: é verdade ou fantasia? Tem fundamentabilidade bíblica esses capítulos, esses versos da Bíblia onde a Cabala se apoia para fundamentar, para dar ênfase, para dar credibilidade à história de Lilith, de que foi a primeira esposa de Adão? Isso aí é um ponto interrogativo, e você, na qualidade de cristão, pode tirar as suas conclusões. Pois bem, no capítulo 1 de Gênesis fala que Deus criou o homem e a mulher, está dizendo sobre a criação. No capítulo 2 fala que Adão, ele deu nome, ao ser criado, ele deu nome aos animais, e depois Deus viu que ele estava só e criou para ele uma adjutora, uma mulher, fazendo ele cair no profundo sono, e tira da sua costela e faz a mulher. E quando ele acorda, ele diz: essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então, o que nós entendemos na qualidade de cristãos, abalizados nos meandros da hermenêutica, de que no capítulo 1 Deus fala sobre a criação do homem e da mulher, e logo no 2 ele descreve com riqueza de detalhes, dizendo que a mulher ela foi criada a partir da costela de Adão. Mas, segundo a Cabala, eles pensam de uma outra forma e entendem, abalizado aí nos contos que foram traduzidos oral pelos rabinos, os quais eles os consideram os sábios deles, né? Eles dizem os nossos sábios. Então, fica aí esse ponto de interrogação. Eu tentei trazer essa história de uma forma resumida, mas se você pega lá o livro do Esplendor, ele vai trazer a mesma história, mas dando alguns outros detalhes. A Zohar, ela já fala, né, que é o livro do Esplendor, a mesma coisa. Já o Talmud, ele parte para uma outra linha, dando alguns detalhes que não foi inserido aqui. E o alfabeto de Ben Sirá talvez seja o que descreve com mais propriedade aí sobre a existência dessa tal Lilith como a primeira esposa de Adão, ok? Então aqui eu encerro a minha fala, você pesquisa e tira suas conclusões, e não esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? Um forte abraço.